E o outro problema que eu trouxe para vocês aqui é o exercício 5.1 do livro, que diz assim, a redução horizontal da figura abaixo. Então, eu tenho uma tubulação que tem uma redução aqui no diâmetro dela, e ele dá o diâmetro em 1, o diâmetro na seção 2, ele dá a pressão aqui na seção número 1, de 50 libras-forças por polegada ao quadrado, ele diz que é uma pressão absoluta, e a velocidade de saída é V2, que é igual a 72 pés por segundo. Então, todas as unidades aqui, né, que não estão no sistema internacional, ele pede que a gente calcule a força realizada pelos dois parafusos para reter a redução. Então, é o seguinte, esse escoamento aqui, ele vai promover uma força resultante, e aí eu tenho esse aparato aqui, ó, essa presilha, e essa presilha, qual é a função dessa presilha? Segurar essa tubulação. Então, porque se não tiver essa presilha, essa tubulação vai começar a se movimentar. Isso aqui, pessoal, é muito parecido com uma redução de uma mangueira, né? Por exemplo, a mangueira do bombeiro, de um bombeiro, né? Você tem uma redução para que o jato ele tenha saia com a velocidade maior. Então, existe uma redução grande da seção transversal, de 1 para 2, né? Que é a tubulação aqui da mangueira e aqui o diâmetro de saída. Então, aí, o que acontece? Se o bombeiro não segurar a mangueira, aquilo ali vai embora. Por quê? Porque existe uma força resultante, né, em função dessa redução de seção transversal. E aí precisa ter alguém para segurar a mangueira, senão a mangueira ela vai embora em função dessa força resultante. Então, é exatamente um problema muito parecido, né, como uma mangueira de bombeiro, só que aqui numa tubulação, tem uma redução, e a gente precisa de uma presilha para prender essa tubulação, senão ela vai começar a se movimentar, né? E, assim, intuitivamente, essa movimentação vai ser da onde? Da direita para a esquerda, certo? Porque você tem uma redução, vai puxar esse sistema aí para trás, né? Muito bem. Então, considerando as conversões, né? A gente está vendo ali, eu já converti tudo. E eu usei o Google, né? Peguei ali o Google, eu fiz tão fácil, peguei aqui, fui lá no Google, botei 8 polegadas para metro. Aí ele já me deu aqui o quanto era, né? 8 polegadas, 0,2032 metros. 4 polegadas, o Google já forneceu aqui, ele já converteu. Peguei também no Google ali, ó, botei no Google 50 libras-força por pés por polegada quadrado. Isso aqui é um PC, né? É a unidade inglesa, que é também chamada PC. Libra-força por polegada ao quadrado. Converter para Newton por metro quadrado. Aí o Google ele já dá 50 PCs para Newton por metro quadrado, dá 344.738, e essa velocidade aqui de 72 pés por segundo, convertendo aqui para metros por segundo, o Google ele falou que era 21,94. Então, ninguém precisa hoje mais decorar, né, tabelas, conversões, né? Então, só ir ali no Google, colocar o que você quer converter, rapidamente você tem a resposta ali. Beleza, então, partindo da equação da conservação da massa, vejam que esse problema é um problema que ele quer saber a força resultante, né, que acontece em função dessa redução. Ou seja, é uma aplicação clássica da equação da conservação da quantidade de movimento, certo? Então, a gente precisa aplicar essa conservação da quantidade de movimento para calcular essa força resultante. Muito bem. Mas, se a gente volta aqui um pouquinho, o que é que ele deu aqui no problema? Ele deu a área 1, ele deu o diâmetro, né, 1, né, que eu posso calcular a área. Ele deu o diâmetro em 2, que eu posso calcular a área 2. Né? Ele deu a velocidade em 2 e ele deu a pressão em 1. Né? Só que ele não deu a velocidade em 1, ele não deu quem era essa velocidade em 1, certo? E ele não deu quem era a pressão em 2. Então, o que é que a gente pode fazer, né? Primeiramente, a gente pode aplicar a equação da conservação da massa para tentar achar esse V1. Agora, a pressão em 2 já está explícita aqui no problema. Por quê? Porque é um jato aberto aqui na seção 2, ele é um jato livre, está em contato com a atmosfera.
Então, se é um jato aberto, a pressão 1 e 2 é a pressão atmosférica, né? Simples assim. Vamos aplicar, então, a equação da conservação da massa para tentar, então, determinar quem é essa velocidade na seção 1. Então, partindo da equação da conservação da massa e considerando que o regime é permanente e que o fluido é incompressível, se o regime é permanente, então esse primeiro termo ele é igual a zero. Tá? Não existe variação de massa no volume de controle, porque o regime é permanente. Então, esse primeiro termo é zero. E esse segundo termo, ele pode ser desmembrado em dois termos. Por quê? Porque eu tenho duas superfícies de controle abertas, né? Que é a seção 1, é uma superfície de controle aberta, que permite fluxo, e a seção 2 também permite fluxo. Então, eu tenho essa integral aqui pode ser dividida em duas integrais. A integral na área 1, de V1 escala N1 dA1, e a integral na área 2, de V2 escala N2 dA2. Isso aqui tem que ser igual a zero. Os produtos escalares, né, para a gente facilitar a nossa vida, vamos calcular eles separados aqui. Então, produto escalar de V1 com N1, quem é? É o módulo de V1, vezes o módulo de N1, que é 1, vezes o ângulo entre os dois, o cosseno do ângulo entre os dois. O V1 está para a direita, né, está apontado para a direita, e o N1 está apontado para a esquerda. Então, o cosseno do ângulo entre eles, 180 graus. Então, o produto escalar de V1 com N1 vai dar menos V1, onde V1 é a velocidade média. Tá? E o produto escalar de V2 com N2 é o módulo de V2. O módulo de V2 é a velocidade média em 2, né? Vezes o módulo de N2, que é 1, e o cosseno do ângulo entre eles. Olha só. A velocidade 2, o vetor, está apontado para a direita. E o N2 também está apontado para a direita, né? Porque é o vetor normal. E o vetor normal sempre está apontado para fora da seção. E aí, o ângulo entre eles é igual a zero. Ou seja, o produto escalar de V2 com N2 é a velocidade média, é o V2 positivo. Então, substituindo, eu tenho ali que V1 vezes A1 é igual a V2 vezes A2, né? Que é uma equação que vocês viram lá na hidráulica, vocês vão ver na hidráulica, vocês já viram na física, né? Ou seja, a vazão em 1, né? Velocidade média vezes a área é a vazão, né? A vazão na seção 1 é igual a vazão na seção 2, V2A2. Muito bem. E aí, como eu tenho os diâmetros, né, e também tenho a velocidade média na seção 2, eu tenho os diâmetros nas duas seções, é só substituir, né, calcular as áreas 1, a área 2, e substituir aqui, a gente vai ter aqui que V1 é igual a 5,48. Beleza. Então, 5,48 metros por segundo, já colocando tudo, né, no sistema internacional, de acordo com aquelas conversões que eu fiz logo no início do problema. E agora sim, vamos aplicar a equação da conservação da quantidade de movimento na direção X. Então, eu peguei a equação, né, porque é um problema exclusivamente na direção X. Tá? Então, não é uma tubulação que está inclinada, ela está exatamente na direção X. E aí, na direção X, o somatório das forças na direção X é igual a variação da quantidade de movimento, né, na direção X, no volume de controle, mais as taxas na direção X aqui de quantidade de movimento. Beleza. Vamos substituir, então. Vamos lá. Quem é o somatório das forças na direção X? Então, quais são as forças que estão envolvidas nesse problema? Beleza, vamos lá. Fazendo aqui o meu volume de controle, sendo, né, esse delimitado pela região, pela seção 1, pela seção 2 e pelas paredes da tubulação, aqui na seção 1 eu tenho o quê? A pressão que esse líquido que está na vizinhança faz na seção 1, tá? Então, nessa face aqui, na face 1. A força de pressão é dada por P1 vezes A1. Força de pressão é a pressão na seção 1 vezes a área, certo? Então, eu tenho uma força de pressão na seção 1. Na seção 2, eu também tenho uma força de pressão, né? Só que essa pressão aqui é para o lado esquerdo, né? Então, entra como negativo. Então, menos P2A2. E as forças que estão acontecendo aqui na parede da tubulação, que são as forças viscosas e também força de pressão, elas podem ser resumidas, né, em uma reação. A reação
que a tubulação faz, exatamente, né, a tubulação faz no fluido, né? No fluido. Então, é o RX, eu vou chamar essa reação de RX, e eu vou adotar essa reação como positiva, ou seja, eu vou adotar que essa força está apontada para a direita. Enfim, depois que eu resolver o problema e descobrir, né, se o RX for positivo, então eu acertei, então realmente ela está apontada para a direita. Mas se o RX der negativo, quer dizer que é uma reação que está apontada no sentido contrário, tá? Então, de forças eu tenho isso aqui, eu tenho a força de pressão em 1, eu tenho a força de pressão na seção 2 e tenho essa reação que o fluido faz, né, com a tubulação entre as seções 1 e a seção 2. Beleza. O escoamento ele é permanente. Se o escoamento é permanente, então esse primeiro termo do lado direito da equação aqui, ó, ele é zero. Não tem variação de quantidade de movimento no volume de controle. Então isso aqui é zero. E o que sobra é esse termo só do lado direito da equação. E esse termo, ele pode ser desmembrado em dois termos, que é o termo referente ao fluxo de quantidade de movimento na seção 1 e o fluxo de quantidade de movimento na seção 2. Então, substituindo aqui, eu tenho que a componente 1 é V1, né, a velocidade média em 1, vezes ρ, V1 escalar N1, eu já até calculei esse produto escalar, né, V1 escalar N1, dA1, mais a integral dA2, quem é esse Uzinho? O Uzinho em 2 é o V2. V2, né, positivo, né, tanto a componente, né, U, como a componente U na seção 2 também está apontado para a direita, né, positivo, então, tanto é positivo esse V1, como positivo V2. As duas componentes estão apontadas para a direita. Então, V2 vezes a densidade absoluta, V2 escalar N2, dA2. E aí, a gente pode, né, simplificar aqui essa integral, né, porque ó, tudo aqui é uma constante dentro dessa integral. Aqui o V1 é constante, né, a velocidade média não vai mudar na área, né, essa integral aqui é uma integral de área, então o V1 não muda na área, pode ser na integral. A gente está trabalhando com fluido incompressível, então fluido incompressível, a densidade é constante, também pode ser de integral. O V1 escalar N1, a gente já resolveu no slide anterior, é menos V1, então isso aqui é menos V1, e quando eu multiplico por V1, vai ficar um V1 ao quadrado, né, que também sai da integral, e vai ficar uma integral de dA1. Integral de dA1 é a área 1. Então, essa integral aqui, ela se resume numa multiplicação aqui desses três termos. V1 ao quadrado, vezes a densidade absoluta, vezes a área 1. E mesma coisa aqui para essa integral, né? A gente, de forma análoga aqui, porque esse produto escalar vai dar V2, V2 com V2 vai dar um V2 ao quadrado, e a integral de dA2 é a própria área, né? Na seção 2. Então, vejam que as integrais, elas se resumem a integrais simples, né? Integrais, enfim, que não dá, a gente não tem nem trabalho, né, de buscar em uma tabela de integral para resolver, né? Porque nesses casos aí, a gente sempre está trabalhando com velocidade média, tá? Então, os termos que estão dentro da integral, eles acabam saindo da integral. E aí vai ficar uma integral de área, que é a própria área. Então, fica bem simples de resolver, quando a gente trabalha com velocidade média. Muito bem. Se a gente trabalha com a escala de pressão relativa, né, a pressão relativa em 1 vai ser a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Então, ele deu, né, o valor de pressão absoluta, menos a pressão atmosférica, então eu tenho esse valor. E a pressão relativa em 2... a pressão em 2 é a pressão atmosférica absoluta, né? Mas a pressão relativa é zero. Na escala relativa de pressão, a pressão em 2 é zero. Substituindo os valores, a gente tem, então, só essa expressão aqui, né? O P1 a 1, a pressão em 2 é zero. Então, a gente, do lado esquerdo, só tem esses valores aqui. E aqui do lado direito, a gente tem aqui o V1 ao quadrado, né? O V1 é 5,48, vezes a densidade absoluta da água, 998, vezes a área, 0,032, mais V2 ao quadrado, vezes a densidade absoluta da água, vezes a área 2. Então, a gente chega, então, ao RX. O RX menos
4.970 newtons. Esse valor aqui, pessoal, o menos, quer dizer o seguinte, que essa reação, ela está apontada para onde? Está apontada para esquerda, porque eu adotei o meu RX no sentido positivo, né? Então, como eu adotei para lá e o resultado é o negativo, então, na verdade, essa reação, ela está apontada para a esquerda, e aí fazendo com que essa estrutura ela seja empurrada para trás, como a gente já, intuitivamente, a gente já sabia, né? Então, esse resultado está correto.